Bom dia! Nós estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Hoje, nossa gota de esperança é a agenda de Deus. Para onde vai a sua mente? Para onde corre o seu coração quando a dificuldade bate a sua porta? Nenhum de nós gosta de sofrer, isso é fato. Nenhum de nós gosta de ter que lidar com o inesperado. Todos nós preferimos fazer planos e levá-los a efeito. Todos nós gostamos de realizar os nossos sonhos, todos queremos ter uma vida confortável e previsível. As pessoas normais simplesmente não estimam o valor espiritual das dificuldades. Por causa disso, a nossa tendência é que nos seja muito difícil permanecermos na agenda de Deus. Olha, se o nosso objetivo na vida é a felicidade pessoal, temporal, aqui e agora, qualquer que seja a nossa definição dessa felicidade, viveremos uma vida orientada por valores materiais, sempre em conflito com a agenda, sabe de quem? Do nosso Salvador, independente da nossa teologia. Nossos relacionamentos e circunstâncias difíceis, Deus opera para expor os nossos corações. Aonde que está o nosso coração? Pois aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se nós não buscamos a graça que somente pode ser achada nele, então como nós podemos, como cristãos, vivermos exatamente assim como nós falamos anteriormente? Olha, dizer que nós cremos nas verdades da Escritura, dizem ter posto quando nós colocamos a nossa confiança no Messias. Mas se nós vivemos num indestrutível estado de desapontamento, às vezes de irritação, de impaciência, de frustração com Deus, tal pode ser o nosso estado, que pode até ter uma pergunta clássica: se Deus me ama, por que Ele não curou? Por que Ele levou? Por que Ele deixou isso acontecer? E aí nós vamos fazendo aquelas perguntas que nós achamos que Deus precisa responder. Em primeiro lugar, não há se no que tange o amor de Deus. Como diz o salmista lá em Salmo 118:1, as suas misericórdias elas duram para sempre. O amor de Deus jamais vai oscilar. Ele também, olha, nunca se cansará e nunca desistirá. Isso significa que o amor de Deus jamais poderá ser questionado. A segunda coisa importante que nós devemos considerar nessas perguntas: se Deus me ama, por que Ele não? Que coisa boa e sábia Deus está fazendo em mim, em meio a todas essas coisas que não parecem tão boas e tão sábias? Nós devemos considerar essa pergunta, porque nós podemos estar duvidando do caráter de Deus, esperando a resposta. A resposta a esse tipo de pergunta nunca nos levará a um bem espiritual. A questão é que você e eu nos conflitamos com a fidelidade de Deus, não porque Ele tenha sido infiel, mas porque nós temos sido. Você pode até estar pensando: o que você quer dizer com isso? Desde o primeiro dia de nossas vidas, Deus tem comunicado claramente seu zelo e amor por nós. Seu propósito é que, por meio da graça transformadora, resgatadora, perdoadora, sejamos levados a um relacionamento com Ele. No contexto desse relacionamento, nós sejamos completamente moldados à imagem do seu Filho. Olha,
Ele nunca nos prometeu nos dar conforme a nossa definição de pessoas de uma vida boa. Ele nunca prometeu isso. Antes, Ele nos prometeu que usaria todas as ferramentas à sua disposição para completar a obra de redenção que Ele iniciou em nossos corações. Ele não tem sido infiel, mesmo que você esteja duvidando do caráter dele. Deus, Ele mantém cada uma das suas promessas e Ele cumprirá aquilo que disse. Romanos 8, 28, 29 diz que o Senhor fará com que todas as coisas que nos aconteçam contribuam para o nosso bem segundo o propósito que Ele tem, de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Nosso problema é a tendência que nós temos para a infidelidade à santa agenda de Deus, a de sermos raptados por nossos próprios planos e sonhos para as nossas vidas. As provações em nossas vidas, elas existem, não porque Deus tenha se esquecido de nós, mas exatamente porque Ele não nos esquece e está nos transformando por sua graça. Quando você lembrar disso, poderá ter satisfação em meio a tudo que você tem achado que é desconfortável, difícil. Amados, para seguir a agenda de Deus, nós temos que abrir mão da nossa. Ele falou: aquele que quiser segui-lo deveria negar a si mesmo. E para fechar, 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 a 18, trazem para nós também uma lição importante que eu quero deixar antes da gente finalizar este devocional. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Nós somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Nós temos que ter esse espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que Ele, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Por tudo isso, e tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando torne-se abundante e as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Lembre-se, Deus opera para expor os nossos corações, de modo que busquemos a sua graça, que somente pode ser achado nele. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.